Amigos, a nulidade quando o investigado ou o réu não é alertado quanto ao seu direito ao silêncio, mas, durante o interrogatório, nega a prática do crime? Meu nome é Vinícius Talon e este vídeo é para tratar dessa questão pontual sobre o direito ao silêncio. A questão é basicamente a seguinte: sabemos que há o direito ao silêncio, que o silêncio não será considerado em prejuízo do investigado ou em prejuízo do réu e que as autoridades que presidem o ato, presidem o interrogatório, devem informar o investigado, no caso da fase policial, ou o réu, no caso da fase judicial, que ele tem direito a permanecer em silêncio e que esse silêncio não será considerado contra ele. Aqui sabemos que o silêncio é um nada, não é aquela lógica leiga de que quem cala consente. Quem cala apenas nada informa. Quem cala não está escondendo a verdade, apenas não está falando. E o silêncio pode ter várias motivações, como por exemplo, se recusar a falar com aquela autoridade sobre um fato que não praticou, ou até mesmo por questão de estratégia processual. Assim, o direito ao silêncio é um direito reconhecido a todos na fase policial e também na fase judicial. Desse modo, quem preside o interrogatório na fase policial e quem preside a audiência, o juiz, no âmbito judicial, devem informar o investigado ou o réu que ele tem direito ao silêncio e que esse silêncio não será utilizado contra ele. A questão é, e se não informarem e no seu interrogatório ele negar a prática do crime? Há alguma nulidade? Ou porque ele está negando a prática do crime, não há nulidade nenhuma nessa situação? Vejam que o STJ, por meio da sua quinta turma, o Superior Tribunal de Justiça, pela sua quinta turma, decidiu bem recentemente, em agosto de 2017, no HC 390-773, que a ausência de informação sobre o direito ao silêncio é causa de nulidade relativa, pois exige a demonstração de prejuízo à defesa. Aqui adota-se, infelizmente, aquela lógica da teoria geral do processo, aquela lógica do processo civil de separar entre nulidade absoluta e nulidade relativa, o que é de conhecimento de todos. E em relação às nulidades relativas, exige-se a impugnação no momento adequado, sob pena de preclusão, além de, como sabemos, a demonstração do prejuízo. Caso contrário, não há nulidade relativa. E nessa mesma decisão, nesse HC 390-773, o STJ, por sua quinta turma, também disse que não há prejuízo quando o investigado, sem ser informado sobre o direito ao silêncio, apenas nega a prática do crime. Então, sobre aquela pergunta inicial que fizemos anteriormente, se o investigado ou o réu não é informado do seu direito ao silêncio e no interrogatório nega a prática do crime, ele não confessa, ele não fica em silêncio, ele nega a prática do crime, o STJ entende que a ausência de informação sobre o direito ao silêncio não gera prejuízo para ele. Seria uma nulidade relativa se houvesse prejuízo. Não havendo prejuízo, não há qualquer nulidade a ser alegada, a ser reconhecida nesse caso concreto. De modo que quem não for informado do direito ao silêncio e, em razão dessa ausência de informação, negar a prática do crime, não terá reconhecida nenhuma nulidade quanto a esse ato específico, essa ausência de informação quanto ao direito ao silêncio. Eu discordo dessa decisão, que é muito recente, como dito, mas é fundamental informar sobre o direito ao silêncio antes de cada interrogatório. Aquele que tem qualquer possibilidade de ser acusado criminalmente por qualquer motivo, ter uma condenação criminal, se já tem uma acusação em um processo penal, ele tem que ser alertado que pode permanecer em silêncio. Até uma testemunha que pode se incriminar de acordo com aquilo que ela for falar, ela tem que ser alertada sobre o seu direito ao silêncio. E o fato de negar a prática do crime
não faz com que seja sanada aquela ilegalidade, a ausência de informação sobre o direito ao silêncio. Bom, mas negar a prática do crime é algo que não gera nenhuma consequência negativa para o réu. Depende, pode haver o prejuízo. Essa decisão do STJ tem que ser pensada de outra forma. Dependendo do caso concreto, pode sim haver o prejuízo, mesmo em caso de negativa do crime. Porque, em determinados casos, se o réu negar a prática do crime e tentar formar álibis ou outras justificativas para não ter praticado o crime, e essas justificativas forem contrárias às provas dos autos, o certo seria ele ter sido alertado sobre o direito ao silêncio. Então, se ele tivesse permanecido em silêncio, ele não negaria o crime, mas também não geraria prova contra ele mesmo em razão de justificativas que são contrárias a tudo que já foi produzido de provas até o momento. Em outras palavras, sabemos que o réu ou o investigado pode confessar o crime, pode permanecer em silêncio e pode negar a prática do crime. Se ele negar a prática do crime e não teve esse alerta, esse aviso sobre o direito de permanecer em silêncio, deveríamos aferir. Será que aquela negativa do crime, naquele caso concreto, gerou algum prejuízo? Será que, se ele permanecesse em silêncio, não haveria um beneficiamento na sua estratégia defensiva? Depende do que foi falado. Se ele não foi alertado quanto ao direito de ficar em silêncio, negou a prática do crime, mas ao negar a prática do crime deu motivos, deu fundamentações que são contrárias às provas dos autos, aquilo ali acaba contribuindo para a sua condenação. Logo, há sim prejuízo e, portanto, deveria ser reconhecida a nulidade, porque se permanecesse em silêncio, ele não seria prejudicado, ele teria um benefício maior do que negar a prática do crime, gerando motivações, gerando alegações que são contrárias, vão em desencontro em relação a tudo que foi produzido no processo. Portanto, essa decisão do STJ deve ser pensada com cuidado. Não é sempre que a ausência de informação sobre o direito ao silêncio mais a negativa do crime afastarão o prejuízo. Dependendo do caso concreto, é sim possível que ocorra prejuízo, mesmo em caso de negativa do crime, quando seria possível permanecer em silêncio, mas não permaneceu porque não foi informado sobre esse direito. Eu espero que vocês tenham gostado deste breve vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo aqui no canal. Eu tenho o objetivo, tenho o projeto de fazer vários vídeos com o máximo possível de frequência aqui para o canal sobre direito penal, processo penal, execução penal, advocacia, estudos, indicações de livros e muitas outras coisas. Então, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo.